Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Deus. Toda a vida nós já ouvimos falar em Deus. Então, o nosso sistema atual, que nós falamos Deus, nós colocamos como se fôssemos superiores. Porque eu mando ele ir com aquele manda ele ficar comigo, aquele fala que vai dar certo porque Deus. Então, anteriormente, nós tínhamos uma veneração, um respeito, uma consideração por esse nome. Então nós vamos repetindo e nós vamos vulgarizando. Mas a palavra Deus também tem aquela significação muito importante assim, né? Porque tem Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Aquela condição do distanciamento dos seres humanos, de não ouvirem mais os profetas, os enviados, porque tem os preparadores do caminho. Tem aqueles que vão ensinando os seres humanos. É só observar assim que numa tribo, num povo que apresentou um desenvolvimento, sempre apresenta um elemento que tenha condições de trazer mais informações, mais instruções, mais orientação. Isso a gente vai observando assim os velhos profetas. E nós temos hoje também que nós, como cristãos, deveríamos conhecer os 10 mandamentos, que foi trazido por um enviado. Então esse enviado trouxe muitas coisas boas, né? Que foi os 10 mandamentos e muitas maneiras de posicionar. Mesmo ele tendo o irmão de sangue que trabalhou contra ele, mas ele teve a condição de ter o posicionamento. Devido ao fato desse distanciamento dos seres humanos da luz, porque nós vamos nos distanciando à medida que nós vamos perdendo a confiança na nossa vida interna. Então a gente pode observar assim, que os nossos avós, os nossos pais, muitos dos nossos pais, não tiveram tantas coisas como nós temos hoje. Muitos recursos, muitas alternativas, muitas pessoas para nos atender. Então, se a pessoa tem qualquer coisa, ela nem pensa. Ela já toma uma decisão e ela já procura um para ajudá-la a resolver aquilo que está acontecendo na sua parte interna. Aquela dor, aquele problema que ela está tendo, aquele falta do sono que não vem. Então, nós vamos distanciando da luz. Porque todas as coisas que acontecem conosco é para que nós pensássemos por que aquilo está acontecendo. A pessoa acordou de madrugada, então ela teria que estar pensando por que ela acordou. O tipo de pensamento que vem. O porquê que não está possibilitando que o seu corpo físico tenha uma recomposição orgânica. Como é que ela teve um procedimento durante aquele dia, durante a vida que ela vem tendo. Então nós não trabalhamos mais assim. O nosso cérebro maior, ele vai trabalhando assim, querendo solução. Então, o nosso cérebro menor vai ficando para trás. Esse cérebro menor é que dá a vida, a sustentação interna, que dá para a pessoa a perspectiva, porque possibilita que o espírito atua. Então, quando o espírito atua, então a pessoa fica mais em paz, em todas as responsabilidades que a pessoa vem a ter. Então, ela vai observando assim, teríamos que trazer esta condição para o dia a dia. É isso que nós precisaríamos de trazer, a parte do espírito para o nosso dia a dia, aquela naturalidade. Então, devido a esse distanciamento que nós, através de gerações, vem cultivando as coisas da matéria grosseira, os mensageiros, os enviados, já não tinham mais condições de trazer informações, porque toda época, normalmente, eles foram ridicularizados. Então, o distanciamento nosso da luz. Então, a bondade do Criador, devido a alguns espíritos humanos que se encontravam ainda com aquela condição boa, com vontade de retornar à luz, então ele deu uma parte dele para que pudesse trazer
para os seres humanos as informações. Então Jesus é esta parte. Tanto é que tem ensinos que fala assim que ele disse, né? Eu saí do Pai e volto ao Pai. Então quer dizer assim, as irradiações de Deus possibilitou que Jesus encarnasse num corpo. Então as irradiações, é isso que nós precisamos de entender. Porque na criação tudo é irradiação. Na parte dos ensinos tem uma parte que fala assim que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Então quer dizer assim, que Deus é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a lei, é a vontade de Deus, é o destino, é o karma, é a realização. Porque noutra parte dos ensinos tem assim que aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. Essa referência é bem forte, porque ninguém tem dúvida com aquele agricultor, com aquele criador de animais, o tipo do animal que ele tem, a qualidade que aquele animal vai apresentar. Ele não tem dúvida. A pessoa colocou semente, aquele tipo de semente é o que vai dar as espigas para a sua colheita. Então, no nosso comportamento diário é a mesma coisa. E nós sabemos assim que acontece. Porque a pessoa faz um ato e ela fala assim, eu sabia que ia dar certo. Depois, um outro ato, ela fala, eu estava com dúvida que ia dar certo. E não deu certo mesmo. Então a pessoa depois, ela vai vendo assim que ela tem que fazer modificações para fazer aquele ato para dar certo. Mas essa bondade do Criador, de ter possibilitado a vinda do Filho de Deus, trazendo a bondade por causa de poucos. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas por causa de poucos, a bondade do Criador, ela atua. Nós temos muitas referências assim, da pessoa estar passando por uma situação, quando ela resolve aquela situação, ela fala um termo muito comum, que muitos já ouviram, fala, a mão de Deus atuou sobre esse assunto, sobre minha vida. E nós também já vimos muitos casos assim da pessoa não passar por situação. Depois a pessoa relata o jeito que ela vive. Então o destino, ele tem a possibilidade da pessoa no último instante ela ser beneficiada. Depende de cada um. É isso que nós precisamos de ter bem presente dentro de nós. Aquela condição boa mesmo que existe da pessoa estar ligada à luz. Então os nossos pensamentos teriam que ser uma pureza, porque aquilo que nós fazemos, e nós primeiro fazemos com os pensamentos, depois vem os atos. Fica fácil assim da gente observar assim. Aquele que tem a moradia, que as coisas estão sempre ali precisando de serem organizadas, ou colocadas no lugar, ele vai pensando. Aí um dia ele coloca, quer dizer que foi pensado antes. Aquele que quer fazer uma outra função, ele vai pensando antes. Então nós sabemos assim que os atos que são premeditados, eles são julgados diferente. Então os atos impulsivos são julgados de outra maneira. Então a premeditação também tem que ser ligada com a luz, para que a colheita seja boa. Então Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, é a Trindade, os três em um. E é bom a pessoa ir observando assim, devido às irradiações, é como se fosse cada irradiação, Deus Filho, então seria como um braço de um corpo, mais independente, mas está ligado ao corpo. E o Espírito Santo seria o outro braço, que é independente, mas também está ligado ao corpo. Então a bondade do Criador sempre atuando. E se a pessoa aprofunda um pouco nos estudos, ela vai ver que toda época, para apresentar um novo desenvolvimento, vem as mudanças.
e muitas vezes mudanças para sair daquela localidade, porque naquela localidade vai ter uma transformação. E a gente vai observando assim que é só observar assim as transformações que já ocorreram. Mas se nós estivéssemos ligados à luz, para ter uma transformação, não precisaria de ter o extermínio dos seres humanos. Então, com o cérebro do raciocínio, a pessoa fixa no lugar que ela se encontra. Ela cria raiz, como se aquilo fosse determinante. Então, quando vêm as anunciações, a pessoa está tão enraizada com o material que agora ela não tem condições de ir para uma outra localidade. E nós tínhamos que fazer essa condição assim, de nos tornarmos confiantes nos ensinos. E a confiança não é uma repetição, porque nós sabemos assim que uma oração, quando ela é intuída, ela é mais forte. E quando a pessoa acostuma a fazer as orações que ela aprendeu ou ela desenvolveu a maneira, se entra numa repetição, aquelas palavras passam a ficar sem valor. Então essa condição assim de nos encontrarmos no momento, tem muitos atos na nossa vida diária que é o momento, que é aquele instante de lucidez. Então é feita uma pergunta, naquela lucidez que a pessoa se encontra, ela tem uma resposta muito boa. E aquele que recebeu aquela resposta fica muito feliz. Esses instantes de lucidez, em muitos trabalhos, na moradia, a gente vê que existe. Então a condição interna de fazer esses instantes de lucidez serem mais frequentes, para que nós tivéssemos uma condição de mudar de grau. Porque a gente vai observando assim que os ensinos escolares, ele vai graduando aquele aluno. E o aluno vai tendo a graduação. E aquele aluno, depois ele tem condições de prestar um exame sobre aqueles ensinos. Nós vamos caminhando pela vida, observando o comportamento dos nossos ascendentes, daqueles conhecidos dos nossos ascendentes, a gente vai observando assim, que eles dão o nome de seguidor de Jesus. Então, dão o nome daquela seita, daquela igreja que eles seguem. Mas se perguntar para ele o que foi que os velhos profetas trouxeram, o que o Filho de Deus trouxe, não sabem responder. Então a mesma coisa da pessoa trabalhar numa empresa e está trabalhando ali porque manda ele fazer aquela função. Não tem uma capacidade de ver a função seguinte. Então essa condição assim, depois nós tínhamos que ter uma convicção dentro de nós que a nossa fé teria que ser uma fé com clareza, com conhecimento, porque tem um ensino que fala assim, batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis. Quer dizer, para eu bater numa porta, eu tenho que saber o que está atrás daquela porta para que ela venha a ser aberta para o meu pedido e o que eu vou pedir naquela porta que abriu. O conhecimento dos ensinos. Eu tenho que ver a graduação. Então a bondade do Criador é como aquela condição assim de uma mãe prestimosa. Acabou de dar banho no filho, arrumou aquela criança pequena e a criança novamente precisa de dar banho nela. A bondade, esse ato é repetido. A bondade do Criador assemelha assim. E a gente vai observando assim que os animais também têm essa bondade. Num período, eles defendem a cria. Tanto faz aquela galinha, aquele gato, aquela cachorra, outro animal, a gente vai observando assim que num período defende a cria, mas num período seguinte emancipa aquela cria. Então nós tínhamos que fazer um trabalho assim conosco, como nós estamos comportando com os ensinos. Aquela confiança e aquela capacidade para defender os ensinos. Então, nos prontificarmos assim, com conhecimento, com um aprofundamento, para saber o grau em que eu me encontro em relação aos ensinos. Porque quando a pessoa fica velha,
Aí então quer chamar aquele representante daquela igreja para poder ajudar aquele que já se encontra envelhecido e próximo de largar o corpo. A prática que este teve, a confiança dele de fazer o translado, de fazer o passamento com um procedimento natural. Esse procedimento a gente vem observando assim, no nascimento. Um procedimento natural. A força daquela criança, o jeito que ela ocupa, e agora, na velhice, teríamos que ter essa mesma condição. Mas para ter essa condição, a pessoa tem que ter o conhecimento dos ensinos, tem que ter uma base sólida. Então não é uma teoria. Na nossa vida interna. Então, o conhecimento dos ensinos é isso que vai nos dar sustentação na nossa vida em toda a época da nossa existência. Essa confiança. Então, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então, aquela naturalidade assim das informações trazidas por Jesus, dizendo que eu e o Pai somos um. Quer dizer assim, as irradiações do Criador, de Deus Pai, se encontram em Jesus. E essas irradiações, ele disse assim, que quando ele volta para o Pai, quer dizer que ele volta íntegro. O Espírito Santo é aquela condição bem importante assim, que é o sacrifício de Deus para a criação. Porque uma parte dele, para não voltar para a luz, ele teve que deixar na criação. Porque a própria irradiação, a força de concentração das irradiações de Deus, traria de volta a criação para ele. Então, para que isso não acontecesse, essa parte dele, o Espírito Santo, ficou na criação, que é a lei, que é a vontade de Deus, que é o destino, e que ninguém tem dúvida quanto ao destino, que ninguém tem dúvida quanto ao karma. Muitas vezes, num termo arrogante, num termo pejorativo, a pessoa fala assim que é o meu karma. Está falando sem bondade, porque muitas vezes é ele que tumultua na empresa, é ele que tumultua na moradia, é ele que falta a bondade. Então ele justifica como se os outros, com quem ele convive, agora ele tem que aturá-lo, porque isso é o karma dele. Não, é os outros que estão aturando ele, porque ele não colabora, ele não tem bondade. Mas essa inversão é por causa do material. E nós tínhamos que fazer uma diferença. O material, ele é muito bom, ele é necessário. Mas ele não é tudo, porque aquele que já se encontra envelhecido, que diminuiu a saúde, ele passou o material todo para os seus descendentes. Então aquela falta de confiança nos ensinos do Criador. Porque se ele é tão capacitado e ele possibilitou, então aquele criador que procurou aquele reprodutor, que procurou aquela matriz, ele confia nos que essa matriz trouxer, ele confia no sêmen desse reprodutor. Agora o ser humano não confia naqueles que ele trouxe para essa terra e ele tem que fazer acúmulo para deixar para esses. É isso, essa inversão. É isso que nós não paramos para pensar, como é que nós estamos caminhando. É bem interessante assim esse comportamento nosso, essa maneira nossa de procurar assim nos apegarmos ao material e ficar sem saúde. Do jeito que nós apegamos ao material e ficamos sem saúde, também aquele que fica porque tem um pequeno recurso financeiro, agora ele fica disperso e ele fica à mercê de receber orientação de qualquer um, porque ele não tem uma perspectiva, não tem um objetivo. Então é bem simples assim a vida. E é da responsabilidade individual. Não é para que a pessoa ache assim que a situação para ela vai ser diferente. A situação, a pessoa pode achar assim que para ela vai ser diferente. No caso de filhos com pai, fica fácil da gente observar assim. Se a Terra vem apresentando uma decadência, porque excesso de sujeira na terra, no mar, então está decadente. Quem colocou a sujeira na terra, no mar,
são os seres humanos. Então os seres humanos se encontram decadentes. Então com uma capacidade menor. Então quer dizer que um filho tem uma capacidade menor do que o do pai. Porque na época do pai, na mocidade do pai, a terra não era tão suja como é, o mar não era tão sujo como está. Então o que acontece? A dificuldade agora de um filho ser melhor do que o pai. Em volta dele se encontra pior. A solução é conhecer o livro na luz da verdade. É individual o procedimento para ter uma evolução. Então aquela condição bem importante assim, né, que toda época nós ouvimos falar de Deus, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E muito tempo anteriormente, dificilmente uma pessoa sabia quem era o Espírito Santo. Então sabia sim que a Trindade, mas que o Espírito Santo é a lei, é a vontade de Deus, é a referência que Jesus traz, dizendo assim que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo. Então é a vontade de Deus, o equilíbrio. Para ter a criação, já teve que vir a criação com todas as leis. É bem interessante, numa pequena escala a gente vê. Aquele empregador que montou a empresa tem uma norma dentro daquela empresa. Se não segue aquela norma, aquela empresa não vai para frente, porque aquele empregador é que vai pagar a conta. Então, se cada um vai tendo as mudanças que acha que seria bom, nós não vemos o ângulo do empregador. Então, aquela condição bem importante de ver de cima os acontecimentos. Então, as leis que o Criador instituiu é justamente isso, é uma proteção para a criação. E as leis que os 10 mandamentos foram trazidos por Moisés têm essa condição bem importante. São referências que nós temos que caminhar na nossa vida. Toda época teve pessoas que saíram de localidades. E teve pessoas que saíram e que foram para localidades que ela nem conhecia a língua pátria daquela localidade. O que aquela pessoa tinha dentro dela? É isso que nós precisamos de entender. Essa coisa boa, essa confiança. Então essa confiança é através do espiritual. É através do nosso espírito manifestando através da intuição. Então essa naturalidade assim é que nós tínhamos que trazer mais frequentemente para nós. É isso que cada um tem que lembrar assim. Então para uma pessoa se encontrar segura com ela mesma, ela é que tem que fazer esse trabalho de conhecer o livro na luz da verdade, de observar como ela se encontra. E aquela condição bem importante assim, né? Porque a bondade de Deus é uma bondade, porque nos presenteastes com a vida. Então, a sua misericórdia, né, misericordioso, nos possibilitando assim ter o amadurecimento para que pudéssemos voltar para a nossa origem de uma forma consciente. Então, esses auxílios, é por isso que ele mandou o seu filho, as irradiações, o amor, porque tem essa importância assim. Antes foram mandados muitos auxílios, mas o distanciamento, os valores perecíveis que nós cultivamos. Então aquela condição assim, se a pessoa está tendo oportunidade de ter muitos valores materiais, mas se ela não refletir, todos a gente vai confirmando assim que fica sem saúde, porque foi usado a energia de maneira errada. É isso que nós precisamos de ter bem presente dentro de nós. Para nós nos mantermos sempre sadios, então nós temos que ir fazendo esse alinhamento dentro de nós, perceber como é que nós estamos pensando, porque as coisas vão repetindo, qual é a maneira de repetir de uma maneira melhor, melhorando a oitava, essa condição assim, numa espiral elevando-se. Na música fica bem fácil assim, a pessoa que já ouviu e que entende um pouco de música, que tem um ouvido afinado, ela sabe uma oitava acima, uma oitava abaixo, a diferença que existe. Então a condição que nós precisamos de desenvolver, de melhorar essa oitava que nós nos encontramos,
E é bom cada um ir observando assim que a evolução é individual. Em épocas anteriores era em povos, mas agora é individual. É só observar na moradia. Dificilmente tem uma maneira de ter um posicionamento, de ter uma orientação que possibilita aquele na moradia ficar equilibrado. Então a evolução é sempre individual. Devido a isso tem os 10 mandamentos, que é: não terás outros deuses ao meu lado. Então o primeiro mandamento assim, porque nós já ouvimos também de muitos falarem assim que em primeiro lugar a minha família, não em primeiro lugar o primeiro mandamento, porque a família, aquele filho pode ir para uma região distante e muitas vezes não voltar. A condição daquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. É isso que nós precisamos de ter bem presente dentro de nós. E para nós recebermos os auxílios que o Criador nos possibilita, a pessoa tem que ter dentro dela uma vontade verdadeira de mudar de situação. Porque na nossa vida diária é só observarmos assim que dificilmente temos uma vontade verdadeira, uma perseverança. Porque nós vamos fazendo os movimentos quando os filhos ainda não precisam de nós. Depois que passou esta fase, a pessoa fica sem perspectiva. Então, principalmente se ela tem aquela condição do recurso financeiro. Então ela precisa de fazer outras coisas para ter um estímulo. E nas outras coisas normalmente está uma degradação do corpo humano, porque está em excesso de comida, em excesso de bebida. E muitas vezes a pessoa julga que fazendo um passeio vai ser bom para a vida dela. Aqueles que têm essa tradição, é só observar assim. Devido a essa tradição, assim que a pessoa retorna daquele passeio, ela não tem nada mais para relatar. E se ela tem um relato, ou 2, e se é criança, não tem relato nenhum para fazer. Então, quer dizer assim, o procedimento fez com que a pessoa não tivesse nenhuma maneira de ter uma mudança dentro dela. Então, a paciência que nós precisamos de ter com o terceiro mandamento. Aquela condição bem importante de aprendermos a fazer uma reflexão de como estamos caminhando, porque na matéria escolar fica bem fácil assim. De período em período, aqueles professores falam para os alunos, vai ter uma prova da matéria toda. Então o que ele está fazendo com os alunos? Fazendo os alunos voltarem nas primeiras informações. Então o que ele está fazendo? Ele está querendo que o aluno gradua memorizando todas as informações que foram transmitidas. O terceiro mandamento é isso, para fazermos uma reflexão de como nós nos encontramos no nosso procedimento de caminhar. Então, nós sabemos assim que é Deus, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A vontade do Criador de auxiliar os seres humanos, a bondade dele, nos possibilitou a vinda de seu Filho trazendo o amor. Então essa condição bem importante. Jesus fala assim que sair do Pai e volta ao Pai. Então Deus Pai e Deus Filho é um só, atuando como 2. E o Espírito Santo, que é a vontade de Deus, que é a lei, que é o destino, que é aquilo que plantas, é aquilo que vai colher. Então é a Trindade. Então é bem importante assim ter bem presente dentro de nós que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são 3 em 1. Aquela referência que nós conhecemos assim, que Jesus saiu do Pai e volta ao Pai. Quer dizer assim, ele trouxe o amor, possibilitando que através do conhecimento dos ensinos, as pessoas pudessem outra vez ficarem ligadas na condição do Espírito, naquela condição bem importante que o material nos distanciou dos ensinos. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse esclarecimento, essa naturalidade, essa coisa boa assim que nós precisamos. Então toda época, aqueles que conhecem os ensinos sabem assim que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. É a vontade de Deus, o Espírito Santo.